Muitos filmes e séries abordam o tema de religião, fé, crença, credo, e alguns são bem interessantes, sabe? Tem alguns que conseguem desenvolver uma boa história, desenvolver bons temas, bons debates, mas esse filme se beneficia muito porque tem um protagonista extremamente inteligente, um homem que com certeza já estudou todas as religiões, tem algumas indagações bem interessantes, e é aquele filme que te faz pensar assim sobre os argumentos que ele levanta e é muito interessante. Herege é dirigido por Scott Beck e Brian Woods, e eles trazem aqui um filme muito interessante, porque é um filme que praticamente se passa num cenário só, e é dentro da casa do personagem Hugh Grant, o Mister Reeds. E então chega 2 missionárias mormons que resolvem falar da palavra do Senhor para eles, apresentar sobre a crença delas, e ele resolve chamá-las para entrar. E a partir do momento que elas entram na casa dele, elas começam a perceber que algumas coisas não estão indo bem, por mais que ele seja muito educado, por mais que ele seja muito convidativo, as coisas vão para um lugar que não é legal. E essa ideia a gente já viu antes, sabe, alguns filmes que aparentam ser uma coisa e na verdade são outra, ou algum filme em que o anfitrião parece ser muito, educado, sabe, muito gente boa e aos poucos vai demonstrando ser outra pessoa, como, por exemplo, o último que eu falei aqui no canal, Speak No Evil, que tem essa abordagem também, não é religiosa, mas tem essa abordagem de receber pessoas em sua casa, você mostrar que é uma coisa e ser outra, sabe. É uma abordagem muito interessante, muitos filmes fazem isso, se beneficiam dessa ideia, é muito interessante de ver isso. Mas, quando se trata nesse assunto de religião, o filme ele abre os horizontes, porque ele começa a debater sobre assuntos muito legais, sabe. Ele começa a colocar em xeque a crença daquelas meninas, daquelas missionárias. Elas começam o filme acreditando demais na missão delas, em que elas estão num propósito, elas querem espalhar a palavra, sabe, elas querem que as pessoas conheçam isso, querem que as pessoas sigam isso, e é muito interessante de ver as 2, elas têm vontade, têm garra, têm fé, e quando elas chegam na casa dele, ele é um completo ser bom, sabe, sangue bom, aquela pessoa que você quer estar perto, você quer conversar, aquela pessoa convidativa, aquela pessoa educada, receptiva, que abraça todo mundo, que quer ser educado, oferece chá, oferece bolo, sabe. É uma pessoa extremamente legal, mas aos poucos você vai vendo que a intenção dele é outra, e o que ele faz para mantê-las ali dentro é completamente insano. Por falar nisso, o Hugh Grant está excelente nesse filme. É tão legal ver ele inspirado, porque ele faz um personagem extremamente inteligente, extremamente educado, convidativo, sabe? E ele tem todas as respostas na ponta da língua e as perguntas dele fazem muito sentido. Ele começa a fazer algumas indagações simples, algumas coisas relacionadas a ela mesmas, às crenças delas, algumas coisas que ele já estudou, ele oferece chá, ele oferece um bolo, ele oferece coca, sabe, está chovendo, ele oferece abrigo para elas. É um cara muito da hora de se conversar, inicialmente, porque enquanto o filme vai desenvolvendo, você percebe que ele tem outra ideia, e ele na verdade quer converter essas meninas à ideia dele, porque desde então ele apresenta a única e verdadeira religião que ele prega. Então, aos poucos, você vai descobrindo junto com essas meninas, junto com essas missionárias, o que ele está tentando propor. Qual é essa tal religião verdadeira que ele está dizendo? Porque ele cita o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, ele cita várias outras, até a própria história dos Mormons, do Joseph Smith, ele começa a explorar, começa a dizer algumas coisas que entram assim em dualidade, entram por um caminho perigoso, onde, meu, qualquer leigo, qualquer pessoa que não estuda, cairia fácil no assunto dele. Mas o bom é que as meninas estão preparadas para isso. Dito isso, a Sophie Thatcher e a Chloe East estão também muito bem. Não estão no nível do Hugh Grant, porque eu acho que, além do tema, além de tudo desse filme, eu acho que ver ele atuando é muito legal, sabe. Eu assisti por ele esse filme, porque eu perdi um tempo, mas eu queria ver muito o que ele fez nesse filme e vale muito a pena, mas elas estão muito bem, sabe. Elas estão comprometidas com o papel, uma é diferente da outra, as 2 não são iguais, umas agem diferente das outras, sabe, ela pensa uma coisa, a outra tá pensando outra, elas começam a conversar entre elas,
e elas 2 são muito inteligentes. Uma parece um pouco mais vulnerável que a outra parece um pouco mais rodada, um pouco mais cínica, um pouco mais madura que a outra, mas as 2 estão encurraladas. Esse cara quer mudar a ideia delas, esse cara quer mudar a vida delas. E o que ele propõe para elas ao longo do filme é muito interessante. Então o primeiro ato é todo isso, é uma tentativa de conhecimento, é elas tendo diálogos com eles muito interessantes, muito verdadeiros também, e e bem filosóficos até, religiosos e filosóficos, é bem interessante. O segundo ato já parte para algo mais sobrenatural, algo um pouco mais de crença mesmo. Elas vão para um lugar onde tudo é colocado em xeque, onde a religião delas de fato é explorada, é testada. E eu gostei muito. Mas o terceiro ato desse filme leva a um caminho que é um pouco perigoso, porque ao tempo todo do filme ele está propondo a religião verdadeira. Ele está propondo que ele vai mostrar o verdadeiro caminho, vai mostrar Deus, vai mostrar tudo o que ele sabe e o que ele sabe é o correto. Mas entra naquela parte de ideias. Ideias são distintas. Há várias verdades no mundo. A minha verdade pode ser diferente de outra pessoa, como de outra pessoa, várias verdades. Então, como assim uma pessoa só vai transformar a cabeça de 2 pessoas para algo único e verdadeiro que para ele é tudo? É uma abordagem um pouco perigosa, porque a mensagem transmitida, o não é plot twist, mas o que o filme propõe não é tão satisfatório. É condizente com a narrativa, sim, é algo que já estava sendo explorado e ao longo do filme, se você prestar atenção, tudo se resumia a isso. Mas se você começar a pensar, não faz tanto sentido, porque é algo tão amplo, tão significativo no mundo, tão real e tão, sabe, tão grande. En então é algo que não dá nem para explicar. É tão inexplicável, indizível, que é algo que talvez nem dê para definir. Cada um tem sua crença, cada um tem suas experiências espirituais, cada um tem seu propósito, cada um tem suas ideias, credo, fé. E o que o filme propõe é algo interessante, mas se você parar para pensar, funciona somente naquela situação. E por sorte, como muitas pessoas dizem, o nome do filme é herege, é um filme profano, eu não vi nada disso. Eu vi um homem propondo suas ideias e o ato final faz algo até que bonito, é algo o ato final é sangrento, né, tem sangue, tem morte, mas é algo que ela faz que é interessante, que você percebe que ela não negou, que ela não deixou de acreditar. Então é um filme muito interessante, temáticas ótimas, bom debate entre eles. O Hugh Grant está inspiradíssimo nesse filme, as 2 atrizes estão muito bem também, e eu gostei da história, gostei da forma com que ele explora, né, os diretores exploram a casa, da forma com que ele tranca as portas, da forma com que ele vai para um certo lugar, da forma que ele volta, da forma que ele fala que vai falar com uma personagem que não existe. E eu gostei de tudo, do debate, da cinematografia, da atmosfera. Tem sustos nesse filme. É um filme provocativo, não tanto quanto poderia. Como eu falei, a ideia é boa, o desfecho, o resumo, sabe, o que ele propõe no final não é tão satisfatório, porque é algo que funciona naquela situação somente, e poderia ser levantado várias questões, mas, algumas são deixadas pela tangente. Mas eu entendo, o filme é rápido, também não tem como eu abraçar todas as religiões do mundo, mas o ato final, por mais que seja um pouco anticlimático, um pouco cansativo e um pouco indulgente, eu gostei do filme. É um bom filme, uma boa opção e vale muito a pena.